Você já abriu sua Bíblia? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Nós vamos ler apenas o versículo 12, mas eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, mesmo depois da leitura da palavra do Senhor. Está aparecendo aí também no seu vídeo, e as outras leituras, creio eu, que a querida Isabel, que está ali me auxiliando, não é isso? Vai colocar também para facilitar para quem está em casa. Sempre é mais fácil quando é possibilitado, né, o nosso texto. 1 Samuel, então, capítulo 7, versículo de número 12, diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra lida no nosso coração, em nome de Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É o tema dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar com você hoje, em nome de Jesus. Se você está em casa, diga assim bem alto aí com a sua família, na sua sala, onde quer que você esteja agora: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos todos, você é de casa, eu daqui, todo mundo que está aqui também pode falar, hein? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é uma verdade realmente importante de nós reconhecermos. Porque eu quero falar hoje à noite com você, e Deus tem colocado no meu coração isso, falar sobre marcos de Deus para a nossa vida. E o que são marcos? São pequenas marcas, não é? Que nós fazemos ao longo da nossa trajetória. E é exatamente isso, aqui nesse capítulo 7 do primeiro livro do profeta Samuel, que nós encontramos Samuel marcando um determinado lugar, colocando ali uma pedra para servir realmente de lembrança. Ele deu a esse lugar o nome de Ebenezer, porque ali o povo do Senhor, o povo de Deus, realmente obteve uma grande vitória diante dos seus inimigos, os filisteus. Você já percebeu que quando uma coisa ruim acontece, é muito mais fácil da gente gravar na nossa memória aquela coisa ruim que aconteceu? Por exemplo, se você pensar aí na sua vida, na vida da sua família, ou na sua vida pessoal, uma situação de algum desastre, de alguma perda muito grande, de algo realmente que marcou a sua família do ponto de vista negativo, você tem muito mais facilidade de lembrar. Enquanto as coisas boas, as coisas que realmente deveríamos guardar na lembrança, como diz o profeta Jeremias, né? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Muitas vezes essas coisas nós esquecemos os detalhes delas. Mas as coisas ruins, estas sim, nós muitas vezes nos lembramos. Basta lembrar das tragédias que marcaram, né, e marcam as nossas vidas. O 11 de setembro, as Torres Gêmeas que caíram nos Estados Unidos e outras datas que nos marcam do ponto de vista negativo. Algo ruim que aconteceu, algo que nos marcou de maneira triste enquanto família. Mas hoje, eu quero que, em nome de Jesus, nós passemos a nos lembrar das nossas vidas, nós passemos a aprender a erigir memoriais, a colocar pedras, a colocar marcos naqueles pontos da nossa vida em que o Senhor nos abençoou, em que o Senhor nos deu uma vitória, a fazer como o profeta Samuel fez, depois da vitória que alcançou diante dos
filisteus, ele colocou uma pedra ali e disse Ebenezer. E a palavra Ebenezer significa exatamente isso, significa pedra de ajuda. E ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos tem realmente marcado. Até aqui realmente a boa mão de Deus esteve conosco. Aliás, uma antiga história árabe, que eu me lembro de ter estudado, visto esse texto quando ainda estava no ensino fundamental, conta que 2 amigos saíram para uma jornada. Eles tinham um caminho para trilhar e foram fazê-lo então. Em determinado momento, eles se desentenderam. E o desentendimento foi tão grande que um agrediu o outro fisicamente. E aquele então que foi agredido, pegou um pedaço, um graveto talvez, e escreveu na areia, hoje, nesse dia, o meu amigo fulano de tal me atingiu e me machucou e me magoou. E eles seguiram a caminhada. No determinado momento, tiveram que atravessar um rio muito caudaloso. E, exatamente aquele que fora agredido pelo amigo anteriormente, ele não conseguiu atravessar o rio e começou a afogar. Então, aquele outro amigo, o que tinha o agredido, pulou imediatamente na água, ele sabia nadar melhor, e o salvou. E quando chegou na beirada do rio, então aquele que fora salvo, e que havia apanhado antes, escrito na areia, dessa vez pegou um ponteiro, uma marreta, escreveu numa rocha bem grande, ali que estava à beira daquele rio. Nesse dia, o meu amigo fulano de tal me salvou e me fez uma bênção grandiosa, salvando a minha vida. E alguém, então, ouvindo essa história, disse, mas como assim? Você escreve na areia que daqui a pouco já apagou a maldade que ele te fez e coloca na pedra aquilo que foi de bom? Ele disse, é assim que tem que ser a vida. Precisamos marcar a nossa vida pelas coisas boas que os outros nos fazem e que também Deus realiza na nossa vida. Que lição maravilhosa. É assim que nós devemos e aprendemos hoje à noite com a palavra de Deus. Alguém dizia essa semana para mim, num desses vários grupos de WhatsApp que a gente está, e eu fico tão maluco olhando tudo isso que eu não tenho tempo de ver, às vezes algumas coisas até importantes que alguém me escreve, passa batido, porque tem coisas que eu já nem abro mais, de tantos vídeos, tantas lives, tantas coisas que eu recebo, que eu já não dou conta de acompanhar tudo. Mas num desses grupos, alguém dizia que a igreja está sofrendo muito e que a igreja, quando voltar os cultos presenciais, muitas pessoas já não vão voltar mais, que é um prejuízo muito grande e que realmente o diabo tem feito uma obra grandiosa. Eu não sei se é um defeito meu, mas eu sempre prefiro crer na palavra do Senhor que diz todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem, é assim que eu creio. E eu creio muito pelo contrário, que quando retornarmos como igreja, principalmente nós aqui da primeira igreja de Valadares, vamos retornar ainda mais fortes, ainda mais comprometidos, sedentos de ouvir a palavra de Deus, querendo com muita ansiedade ver e rever os irmãos, e nos abraçarmos e dizermos o quanto uns fazemos falta aos outros. Eu prefiro crer dessa maneira, que a igreja do Senhor Jesus, ela voltará ainda mais forte. Por isso, nós vamos precisar colocar um marco aqui, o marco de Ebenezer, que vai dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mesmo diante da pandemia, mesmo diante de toda a dificuldade que o mundo enfrenta, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E glória ao Senhor, porque Ele de fato tem nos ajudado, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu gostaria de destacar desse texto,
Por isso eu pedi que você permanecesse com sua Bíblia aberta em 1 Samuel 7, porque temos pelo menos duas grandes lições que nós podemos tirar nesse texto para a nossa vida particular, para a vida das nossas famílias, uma vez que nós estamos exatamente no mês da família. É que o Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa no mesmo lugar onde fomos derrotados. É nesse mesmo lugar que Samuel colocou o nome de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se você voltar à sua Bíblia, 2 páginas, você vai chegar no capítulo 5 de 1 Samuel. E se você ler comigo o versículo de número 1 do capítulo 5 de 1 Samuel, diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer até Asdod. É isso que está escrito aí na sua Bíblia. Os filisteus tomaram a arca do Senhor. O capítulo 5, versículo 1, diz que os inimigos do povo de Deus roubaram a arca da aliança do povo de Deus exatamente nesse lugar. E o que representa a arca da aliança para o povo de Israel naquele contexto, representava a própria presença de Deus com o povo. Portanto, se a arca não estava mais com o povo de Deus, simbolicamente dizia que Deus não estava mais com o seu povo. Que coisa terrível! É quando um povo reconhece e descobre que o Senhor não está mais com o povo. Aí você tem uma imagem, claro, de uma réplica do que seria, segundo a descrição bíblica, a arca da aliança do Senhor. Ali dentro estava, por exemplo, relíquias importantes para o povo de Deus. Estava ali aquela vara de Arão, aquela que havia florescido. Estava ali também as tábuas, que Moisés trouxe do Monte Sinai, estavam também na arca do Senhor. Portanto, essa arca ela deveria ser guardada a 7 chaves, ela deveria ser guardada com muito cuidado, porque a presença da arca do Senhor no meio do povo de Deus representava que Deus estava presente com o povo. Aliás, essa arca sumiu e ninguém sabe onde está. Inclusive, houve até um filme, Os mais antigos aí vão lembrar, pastor Alessandro, que é mais assim do século passado, e outros mais vão lembrar, aquele filme do Indiana Jones, Felipe? Olha lá, o Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, como é que chama aquele ator lá? O Harrison Ford, não é isso? Já deve estar velhinho. E eu vi, muito legal. Então, essa arca ela foi perdida de fato, e dizem que tem um tesouro, mas não se sabe onde está. O fato é que, sem a arca, sem a presença física da arca no Antigo Testamento, representava que Deus, por alguma maneira, havia retirado a sua presença do meio do povo. Talvez você já ouviu isso no meio dessa pandemia. Onde está Deus? Por que Deus logo não resolve, não cura? Por que o Senhor já não levanta um medicamento aí, alguém que possa resolver isso, para que tudo volte ao normal? É a mesma pergunta que muitos faziam, por exemplo, quando na Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele prendeu nos campos de concentração da Polônia e mesmo da Alemanha, várias pessoas nos temidos campos de concentração, e é uma história terrível, uma história triste. Eu mesmo tive a oportunidade de já estar no primeiro campo de concentração em Dachau, na Alemanha, próximo a Munique, e ali aquelas histórias terríveis daquelas pessoas que eram conduzidas para aqueles lugares com o pretexto de trabalhar. Na entrada dos campos de concentração, tinha lá em alemão, está lá até hoje, aqueles portões de ferro, dizendo: o trabalho liberta, o trabalho liberta. Mas sabemos quantos judeus foram mortos e quantas pessoas naquela ocasião
da Segunda Guerra perguntava: onde está Deus diante do Holocausto judeu? Onde está o Deus de Israel? Onde está o Deus dos cristãos? É sempre assim. No momento da dificuldade, no momento da tristeza, nós sempre lembramos de cobrar a Deus pela sua presença. Mas no momento da alegria, não. E foi assim. O Senhor permitiu que a arca do Senhor fosse retirada do meio do povo de Israel, exatamente porque eles haviam desobedecido ao Senhor. E ainda hoje, a resposta para a desobediência ao Senhor está, inclusive, no livro de Deuteronômio, né? No capítulo de número 28. Se você ler o capítulo 28 de Deuteronômio, eu gostaria de deixar esse para casa com você, né? Você vai ver ali que o Senhor, em Deuteronômio 28, no capítulo todo, ele deixa muito claro quais seriam as bênçãos para aqueles que realmente colocassem a sua confiança no Senhor. Mas há ali também, no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, tudo aquilo que aconteceria com aqueles que não obedecessem ao Senhor. O capítulo 28, ele é muito explicativo. Vale a pena você ler em casa. E não só o 28 de Deuteronômio, mas também o 31, no quinto livro, né, daquilo que os judeus chamam de a Torá. E ali está também no capítulo 31, se você tiver e quiser abrir comigo, 31, principalmente os versículos 16, 17 e 18, quando o Senhor está, vamos dizer assim, se despedindo de Moisés, né? E o Senhor, então, manda que o povo do Senhor aprendesse esse cântico, né? Esse cântico. E o Senhor diz assim: quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que emana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos pais deles, e eles tiverem comido e se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses. Vejam, o Senhor está dizendo a Moisés: para outros deuses os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. Veja, o Senhor já está de antemão, de alguma maneira, prevendo o que aconteceria, porque o povo iria desobedecer. E o verso de número 21 diz assim: e quando muitos males e angústias os tiverem alcançado, esse cântico será minha testemunha contra eles. Eu não sei se você sabe, mas os judeus, eles gostam muito de números e desses jogos, né, de palavras e etc. E eu ouvi de um rabino recentemente, tem até o vídeo dele na internet, se você procurar, você consegue ver, que exatamente nesses versículos 16, 17, 18 e 19 de Deuteronômio 31, há um jogo de letras ali, né? Que a cada 49 palavras, a 50ª palavra, né? A palavra 50, ela começa com uma determinada letra. Se você pegar esse jogo, aí você teria que pegar talvez a Bíblia hebraica, a Torá, e vai aparecer ali em hebraico, segundo esse rabino, a palavra holocausto. Interessante. 3.300 anos antes de acontecer, o Senhor já previa que o seu povo iria desobedecê-lo e sofreria por causa da desobediência. É assim que a Escritura registra. Foi por isso que o povo de Deus foi para o exílio babilônico. Foi por isso que o povo de Deus perdeu a sua terra, e no Salmo 137, por exemplo, o salmo que dá vontade de chorar, quando o povo é exilado, né? Eles dizem, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, porque nós não tínhamos o templo para tocar e penduramos as nossas harpas. Querido, o nosso Deus é amor, mas não existe amor sem justiça. Eu, particularmente, não tenho dúvidas de que o tempo que nós estamos passando no mundo é um tempo de juízo.
É um tempo em que o Senhor chama o povo dele, a igreja dele, aqueles que são seus, a se levantarem para dar um testemunho para esse mundo. Porque há um só Deus. Há um só Deus. E nós deveríamos aproveitar esse tempo exatamente para reconhecer que o Senhor e a segunda vinda do Senhor Jesus está às portas. Nunca na história nós tivemos uma situação como essa, nessa proporção que nós temos hoje. Já aconteceram epidemias antes, mas nunca elas se tornaram tão globais e atingiram o mundo de uma maneira tão rápida como tem atingido atualmente. Via recentemente também um mapa da Covid-19 no Brasil. Interessante, ela chega, né, principalmente pelo litoral, aquela mancha, né, as cidades onde ela acontece mais tão exato são as cidades litorâneas, são cidades mais abertas aos turistas estrangeiros, é o caso de São Paulo, Manaus, Fortaleza, por exemplo, onde há grandes concentrações, mas essa mancha agora ela vem entrando para o interior do país. Parece uma guerra, né? Me lembro daqueles filmes da Segunda Guerra, principalmente aquele episódio, né, do dia D, quando os soldados aliados eles chegam na Normandia e tomam a praia toda e vão entrando para dentro do continente europeu e acabando com a guerra. Nós estamos numa guerra. Não é uma guerra de um vírus, apenas isso. Não é uma guerra simplesmente biológica, no sentido de que as pessoas adoecem e morrem. Mas é uma guerra espiritual, onde o Senhor nos chama para nós nos posicionarmos, nós colocarmos um marco, e aquele marco onde muitos estão chamando o marco da desgraça, o marco da morte, o marco da tristeza, nós chamarmos isso de um marco de Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado e tem sido fiéis para aqueles que lhe são fiéis também. É isso que Samuel faz. Nessa guerra, nós sabemos quem são os vitoriosos. São aqueles que estão do lado do Senhor. Mas não podemos desobedecer a palavra de Deus, porque senão o juízo de Deus também vem sobre nós. Interessante na história, voltando à história aqui do livro de 1 Samuel, quando os filisteus pegam a arca da aliança do Senhor e levam para a sua cidade, e eles tinham, digamos, um padroeiro ali, que era Dagom. Dagom era um deus, entre aspas, né, em letra minúscula, um padroeiro. Sempre existiu essa coisa de padroeiro, de um deus, de um senhor responsável por uma determinada região e etc. Essa idolatria, essa crença idólatra, infelizmente, ela é antiga. E Dagom era o deus dos filisteus e tinha um templo, inclusive. Mas quando a Arca da Aliança foi colocada ali, a Bíblia diz, nos versículos 2 a 4 do primeiro livro de Samuel, que quando eles chegaram no dia seguinte, no templo de Dagom, a Arca do Senhor estava lá, mas a figura, não é? A imagem de Dagom, a imagem de escultura, estava caído com o rosto em terra, diante da Arca do Senhor. E a Bíblia diz que eles então levantaram aquela escultura, não é? Aquela imagem novamente, e no dia seguinte ela estava de novo com o rosto em terra, caída, só que agora toda despedaçada. Sabe o que isso me comunica? E o que isso te comunica em nome do Senhor Jesus? Primeiro, que diante do nosso Deus, nenhum outro Deus fica de pé. Diante do nosso Deus, nenhuma pandemia, nenhuma enfermidade, nada, absolutamente nada, pode sobrepujá-lo e pode ficar de pé diante dele. Mas também nos diz mais. Porque o que é para nós hoje o templo do Senhor? Temos aprendido nesses dias que o templo não é prédio.
Se a igreja dependesse dos prédios para ser igreja, já há quase 90 dias não teríamos igreja. Mas temos igreja, e ainda mais forte, e ainda mais pujante. Amém? Temos. Mas o que é o templo hoje? O apóstolo Paulo escreve que o Espírito Santo habita em nós e que nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, a arca do Senhor precisa estar dentro de nós. Mas a arca do Senhor, ela não convive com nenhuma outra idolatria que esteja no nosso coração. Isso quer dizer que quando o Senhor da arca entra no nosso coração, o nosso coração não pode mais estar dividido, como essa imagem que você está vendo aí. Não sei se você consegue ler, mas há várias coisas pelas quais o seu coração pode estar dividido. E muitos de nós tentamos dividir a presença do Senhor no nosso coração com outros deuses. E olha, isso pode trazer juízo de Deus sobre a nossa vida. Porque o nosso Deus não divide espaço e nem a glória dele com nada, absolutamente nada. Mas se dentro do seu coração estiver o poder, a presença e o propósito do Senhor Jesus, pode ter certeza que qualquer outro Deus vai cair, vai aparecer com o rosto em terra, vai aparecer despedaçado, porque em nome do Senhor Jesus, o nosso corpo, a nossa vida é templo do Espírito Santo. É interessante que enquanto a arca estava lá, se você olhar o capítulo 5, versículo 6 de 1 Samuel, a Bíblia diz que os filisteus, então, eles foram acometidos de uma praga, diz aí, não é? Uma praga que atingiu a vida daqueles homens e mulheres, e eles ficaram com medo. E no versículo de número 7, eles dizem, ai de nós, porque nunca antes nos aconteceu uma coisa dessa. Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? Vejam como o nosso Deus, ele pode trazer, sim, juízo para as pessoas que não estão cumprindo o seu chamado, a sua palavra. Que coisa interessante é pensarmos que nós também precisamos estar antenados ao que o Senhor tem falado para nós. Estamos realmente colocando as nossas vidas no altar do Senhor, ajustando nossas vidas de acordo com o seu propósito. Com quais deuses você tem dividido a sua vida? Talvez o Deus dinheiro, a faculdade, os filhos, o trabalho, a diversão, os prazeres, ídolos. Pois diante disso tudo você percebe que do ponto de vista do dinheiro, o mundo hoje está sem saber o que fazer. Nesses telejornais, nessas televisões fechadas, cada um deles leva os especialistas mais especialistas que tem. E se você ouve um jornal aqui, um fala uma coisa do que vai acontecer financeiramente, se você ouve o outro, ele vai dizer outra coisa. Ninguém está sabendo de nada. Talvez você fique preocupado com a ideia de ficar em casa, sem saber o que pode levar para a sua família comer. Nós aqui mesmo, nossa igreja, temos ajudado várias pessoas. Essa semana mesmo, várias pessoas estiveram aqui retirando cestas básicas, o básico. E uma dessas pessoas que foi ajudada também, podemos ver a situação que elas estavam, porque trabalham para receber o dinheiro e no final do dia comprar comida. E não tinha simplesmente comida em casa, a não ser um pacote de sal. Não é? Como é que fica em casa? Vejam que todas as prioridades, elas tiveram que ficar em segundo plano. Com o que você tem dividido o Senhor? Percebe que um vírus
conseguiu tirar o mundo inteiro do eixo. Percebe? Portanto, nós precisamos aprender a celebrar as pequenas vitórias. E é isso que precisamos aprender, querido, em nome de Jesus. Esse tempo que temos é um tempo de nós aprendermos a celebrar pequenas vitórias. Porque a ajuda do Senhor, ela vem sobre nossa vida no momento certo. O Senhor ajuda aqueles que o buscam de coração. Olha aí comigo, 1 Samuel capítulo 7, versículos 5 e 6, que exatamente nos fala sobre a vitória do povo de Deus. Na verdade, se você olhar a partir do versículo 5, você vai ver que o povo de Israel se consagrou. E no verso 6, o povo passa a jejuar, o povo passa a realmente buscar ao Senhor, e o povo reconhece, o versículo 6, o povo diz assim: nós pecamos contra o Senhor. Nós pecamos contra o Senhor, e o Senhor se retirou de nós. Querido, essa é uma verdade. Deus foi retirado do mundo. Deus foi retirado de nossas vidas. Deus, para muitos de nós hoje, é um simples entretenimento. Pois o Senhor quer ter a primazia, a começar da sua igreja, a começar do seu povo. Quantas coisas nós temos inventado para tomar o lugar de Deus, mesmo no lugar de culto a Ele. Quanto entretenimento. Pois o Senhor quer que a sua presença esteja de novo no meio do seu povo, no nosso coração. E que nós possamos, como o povo de Israel diz aqui no versículo 6, nós pecamos contra o Senhor. Irmãos, é tão difícil reconhecer o nosso pecado. É tão difícil. Você já viu quando alguém vai pedir perdão a outra pessoa? Geralmente ela diz assim: se eu te magoei, se eu te fiz mal, você me perdoa. Não tem si. Quando você pede perdão a alguém, a primeira coisa que você precisa reconhecer é que você magoou, que você entristeceu. Talvez essa não foi a sua intenção, mas isso é outra coisa. Você precisa reconhecer o seu pecado e dizer: eu pequei. Sabe na Bíblia quantas pessoas disseram isso? Poucas. Me lembro agora do faraó, quando o povo ia sair do Egito, ele dizia: eu pequei contra o Senhor, mas ele não se arrependeu. Me lembro do filho pródigo, na história contada por Jesus, em que ele, depois de viver dissolutamente, ele volta e diz ao pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. O faraó não tinha arrependido coisa nenhuma. O filho pródigo se arrependeu, mas se levarmos em consideração que era uma parábola, não era uma pessoa. Mas há uma pessoa que se arrependeu de fato. Foi Davi. No Salmo 51 ele diz: contra ti, somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. O povo de Israel também aqui diz: nós pecamos, mas depois eles voltaram a pecar. Há quantas pessoas o pecado na vida dela vira um ciclo vicioso, não virtuoso, vicioso. Ele entra num círculo que é peca, confessa, se arrepende e confessa, depois peca o mesmo pecado, se arrepende e confessa, e volta no mesmo pecado. E depois, quando recebe o juízo de Deus, diz: onde está Deus? Por que eu estou passando por isso? Mas glória ao Senhor, nós temos um Deus misericordioso. E esse Deus misericordioso, quando nós confessamos, como o povo de Israel confessou, nós pecamos contra o Senhor. O nosso Deus se levanta em nosso favor e entra na batalha por nós. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 7, 1 Samuel. Isabel, se tiver como você botar aí para nós. O verso 7
diz assim: quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. E quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Mas, diz o verso 8, os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. É uma batalha espiritual que nós estamos. É uma batalha espiritual. A Bíblia diz que o povo de Deus orou e jejuou, versos 5 e 6. Oração, adoração, quebrantamento e jejum. Quando nos consagramos, o Senhor entra na batalha. E quando o inimigo levanta, nós precisamos clamar ainda mais ao Senhor. E no verso 8 a Bíblia diz: Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor respondeu. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele responde. Diz o salmista: um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus, a batalha continuava. E a Bíblia diz no verso 9 que Samuel cultuava ao Senhor. Enquanto você cultua, o Senhor troveja. Olha o que diz o verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Agora percebam. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Quando o povo de Deus cultua, o Senhor troveja. O Senhor troveja. E eles ficaram profundamente com medo e fugiram. O povo de Deus perseguiu. E é nesse contexto que chegamos ao versículo 12 que lemos no início. Depois que os filisteus vão embora, fogem, vejam que eles não pegaram nenhuma arma, mas o Senhor simplesmente trovejou. E aí é nesse contexto que Samuel pega uma pedra e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque o povo se distanciou de Deus, perdeu a arca da aliança, mas quando o povo se arrependeu novamente, a arca foi devolvida e o Senhor deu a vitória. A batalha espiritual, querido, é uma luta. Eu quero dizer a você, se você não está lutando, você está apanhando. Se você não está lutando, você está perdendo a batalha. E no nome de Jesus, eu quero dizer a você que o Senhor tem estado conosco. Que você deve, em nome do Senhor Jesus, pedir que a presença, o poder e o propósito do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Para que toda maldição, tudo aquilo de ruim, toda expectativa do inimigo contra a sua vida caia por terra em nome de Jesus. Todo Deus que entrar na sua casa, Deus estranho, caia por terra em nome de Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você possa realmente ser vitorioso. É que você aprenda a fazer marcos na sua vida. Samuel diz: Ebenezer. Aprenda a fazer marcos na sua vida, em nome de Jesus. Eu me lembro quando minha terceira filha nasceu, Ana Beatriz, em 2010. Primeiro, a gravidez já foi uma gravidez de milagre.
Mas quando nós fomos para ganhar o bebê, na hora do parto, onde estava tudo já bem programado para que tudo ocorresse de maneira natural, parto natural, como havia sido os outros 2 partos, realmente houve uma complicação, nós não tínhamos ideia da grandiosidade daquele problema, depois soubemos que era algo onde a mãe e a filha, no caso minha esposa e minha filha, correram sérios riscos de vida. Eu, inclusive, foi o único parto que eu me preparei para assistir, porque os outros 2 eu não tive coragem. Eu estava lá todo preparadinho, já com a minha roupa, mas não pude entrar, entrei no finalzinho já, dada a complicação que houve naquele parto. E, passado aquele primeiro susto, nós, então, oramos ao Senhor, e mesmo no quarto do hospital, eu percebi no olho da Bia uma bolinhazinha bem no cantinho do olho. E ali mesmo, eu já chamei a pediatra e pedi para olhar. Ela disse, você faz uma massagenzinha, etc., e aquilo sai. Resumindo a história, aquilo não saiu, na verdade. E ela, um bebezinho, né, de dias de idade, ficou com o rosto muito inchado mesmo. E a gente vendo aquela criança, que foi tão esperada, que o nascimento já foi um milagre, mas agora com aquela situação no olho, o médico se recusava a operar. Ele disse, eu não posso operar, ela é muito novinha, não vai dar conta. E nós, então, fomos para o joelho, fomos para a oração. Na sexta-feira, o médico, então, nos deu todos os exames que precisava fazer e encaminhou para uma médica operar, porque ele não tinha coragem de fazer. Ele disse, eu não vou fazer. Então, nosso coração estava muito apertado. Isso era sexta-feira, e nós fomos para o joelho, fomos para a oração. E ele diz, volta então na segunda-feira. E no sábado já percebemos uma melhorazinha, no domingo uma melhora, e na segunda-feira, eu até anotei o dia, que era o dia 31 de maio de 2010. Então ela nasceu dia 1º de abril, tinha 2 meses praticamente, quase 2 meses. Na segunda-feira, aquela situação já tinha passado. E fomos ao médico, já estava marcado. Chegamos lá, ouvimos da boca dele, eu não sei o que aconteceu, eu sei que aconteceu um milagre aqui. E graças a Deus, a nossa filha, desde aquele dia, ela foi curada completamente daquele problema. Sabe o que nós fizemos? Fizemos um marco, nós temos fotos disso e sempre nos lembramos. Hoje a Bia está com 10 anos, grandona, enorme, mas sempre nós contamos para ela essa história. Para ela saber que ela é um milagre do Senhor. Mas nós colocamos um marco no nosso coração, tanto é que nós temos tudo gravado, o dia direitinho onde cada coisa aconteceu. Era o dia de nós dizermos, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Você tem os marcos na sua vida de Ebenezer? Você pode anotar, que você pode marcar mesmo, de repente fazer, como os americanos chamam, um storyboard de fatos, de quadros da sua vida que aconteceram. E você poder contar a história, olha, nesse dia o Senhor fez isso, nesse dia a bênção foi essa, naquele dia foi essa bênção aqui. Aprenda a ver as coisas do ponto de vista de Deus. E com certeza você vai poder dizer como Samuel, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Ebenezer, a boa mão do Senhor, ela tem estado sobre a minha vida. Não sabemos de fato, queridos, quantas lutas nós enfrentamos. Não sabemos absolutamente. E nem quantas vamos enfrentar daqui para frente. Mas é um conforto de Deus para o nosso coração. Pensar e alimentar a nossa esperança com essa certeza de que nós podemos contar com a ajuda do Senhor. Eu não tenho a mínima ideia como nós vamos resolver esse problema, como vai ser resolvido esse problema do coronavírus. Quem sabe os noticiários dessa semana mesmo já tragam uma boa notícia. Já existe o remédio que combate o coronavírus. Já está testado no mundo todo.
Não é mais a aposta de presidente, de médico, de ministro da saúde, nada disso. Está certo. Glória a Deus. Também não sei se é só no final do ano, ou se nunca vão descobrir, não sei. Mas eu não preciso saber isso, porque o que eu sei já me dá certeza e esperança. É que o povo de Deus precisa lembrar só de uma coisa, de que o Senhor é suficiente para a nossa vida, de que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, e que nós temos o conforto de estarmos cuidados, abençoados e supridos pela presença, pelo poder e pelo propósito de Deus da nossa vida. Essa palavra de esperança que eu quero trazer para o seu coração hoje. Mas não só de esperança, também uma palavra de arrependimento. Repito, essa situação que nós vivenciamos hoje é juízo de Deus para a humanidade. Para que os olhos saiam daquela segurança aparente da ciência, da medicina, ou de quem quer que seja. O nosso refúgio é o Senhor. E foi Ele no passado, e é Ele no presente, é que de fato nos abençoa, mas também nos corrige. E por isso, estejamos sob o juízo dEle, ou estejamos sobre a bênção dEle, saibamos e possamos dizer como o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na oliveira, que o fruto da videira minta, que não haja vacas malhadas nos pastos. Diz o profeta, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que esse Deus da salvação, Ele possa alcançar a sua vida nessa noite. Ele possa estar sobre a sua família nesta noite. E que você passe a contar a sua vida pelas bênçãos do Senhor. É tempo de nos lembrarmos daquele antigo cântico, lindo por sinal, que diz, conta as bênçãos, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Se coloca diante de Deus agora. Ah, quantas tragédias têm acontecido. Outro dia eu estava assistindo o telejornal e me senti profundamente angustiado. Disse para minha esposa, vou desligar essa televisão, não consigo ouvir mais falar dessas coisas. E eu estava sem ar, eu tive que sair numa varanda lá de casa e comecei a orar ao Senhor e respirar bem fundo, porque aquelas notícias estavam me intoxicando. Como você tem vivido sua vida? Eu prefiro mesmo crer na palavra de Deus, que todas as coisas concorrem para o bem. Talvez você está se sentindo assim. Talvez no início disso você achou até bom ficar em casa, menos trabalho, menos poluição, mas agora você já está percebendo que tá difícil. Está difícil. Tem gente que parece que está ficando até meio biruta. Outro dia uma pessoa falou comigo. Nós estamos nos alegrando com besteira. Hoje tinha gente vendo jogos e passou 5 anos atrás e estão torcendo e vibrando com os gols, tudo antigo. Não é, irmão? Mas no nome do Senhor Jesus, aprenda a contar a sua vida pela bênção de Deus. Diga Ebenezer. Põe esse dia de hoje como marco. Põe o dia de hoje como marco. O dia 17. O dia 17 de maio de 2020. Escreve num diário, diz, olha, nesse dia estava tudo parado, a gente não tinha culto, estava assim, estava assado. Quem sabe daqui a um ano, você possa olhar esse caderninho, e tudo já mudou, e o Senhor já operou. E voltar ao normal não pode, porque o normal nosso antigamente estava muito ruim, muito crente afastado do Senhor, muita igreja morna, sem a presença do Espírito Santo. Muita gente fazendo e acontecendo muita coisa errada. Ao normal a gente não pode voltar. Mas quem sabe daqui a um ano você vê
quanto Deus operou na sua vida. Você vai fazer desse dia de hoje um marco de Ebenezer. Dizer, até aqui, com pandemia, com vírus, com inflação que pode vir aí, com falta disso, com falta daquilo, não interessa. Ainda que o supermercado feche, talvez você pode adaptar aí a profecia de Abacuque. Ainda que a farmácia não tenha remédio. Não é isso? Ainda que o shopping não exista mais. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ó Deus, a Tua palavra é viva para o nosso coração. Ó Pai, como é reconfortante saber que o Senhor está com os seus desde sempre, antes da ciência, antes do remédio, antes do conhecimento humano sobre tudo. Foi, é e será sempre o Senhor, o nosso alento. Aquele Pai bendito que peleja por nós. Por isso eu consagro mais uma vez cada lar, cada casa que recebe esse sinal nesta noite. Ó Deus, que ao invés de estarmos torturados pelas notícias ruins que nos chegam, que ao invés de estarmos angustiados pela situação que nós não sabemos o que vai ser, e de fato nós não sabemos, Deus. E reconhecemos, ó Pai, que quando pensamos no que pode acontecer, no que pode vir por aí, quando ouvimos os profetas do caos na televisão o tempo todo, se nós nos alimentarmos dessa desesperança, ó Deus, realmente nós adoeceremos até na alma, até no espírito. Mas a Tua palavra é garantia para nós. A Tua palavra é garantia para nós. Nós conhecemos o final do livro. Nós conhecemos o final dessa história. E no final, Senhor, nós seremos vitoriosos e vitoriosas com o Teu Filho Jesus. No final, Pai, não haverá pandemia, nem doença, nem choro, nem lágrimas. Mas uma certeza nós temos, é que seja o que for, é que seja o prognóstico que for, até aqui o Senhor nos tem ajudado. E nós Te louvamos por isso. E pedimos que o Senhor encha o nosso coração desta certeza da Tua presença, do Teu cuidado para conosco. E que a presença do Senhor esteja sempre conosco. No nome de Jesus. Amém e amém.